Olá pessoal de Física Geral 3, vamos dar continuidade ao assunto. Na última aula a gente começou potência elétrica. A gente viu que potência elétrica é uma grandeza escalar, então facilita um pouco nossas resoluções aqui, né? Não vamos precisar lidar muito com questões envolvendo seno, cosseno, etc. Isso é bem legal. E a gente viu que existe uma relação clara entre campo elétrico e diferença de potencial. Também existe uma relação clara entre trabalho e energia potencial elétrica. Todas essas grandezas que eu acabei de falar se relacionam também. E a gente pode fazer obtenções de uma tendo a outra, ok? Vai depender da simplicidade do arranjo dado no problema, ok? Como a gente já estudou campo elétrico, fica fácil encontrar alguns resultados baseado nas informações que a gente tem do campo elétrico. Legal. Então aqui é um desses casos, olha só. A gente está interessado em encontrar a diferença de potencial gerada por uma carga pontiforme. Então a gente já sabe qual é o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. A gente sabe por diversos meios, né? Lei de Gauss, pela lei de Coulomb, que foi obtida experimentalmente. Então, uma vez que nós conhecemos a equação da diferença de potencial em função do campo elétrico, fica fácil obter a diferença de potencial. Vamos ver o esquema ao lado. A gente vê então uma carga pontual gerando um campo, e se estamos interessados na diferença de potencial num determinado ponto, a gente coloca uma, entre aspas, carga teste e vemos que a força, no caso aqui o campo elétrico, né, ele age sobre essa linha aqui. Okay? Então essa linha pode ser simplificadamente dada por dl, a integral em dl, né? Beleza. O que facilita um pouco as contas, porque essa aqui também é a linha do R da lei de Coulomb, né? Afinal de contas, a lei de Coulomb tem na sua parte inferior R quadrado, como aqui demonstrado, que dá a distância entre as duas cargas. Ou no caso, já que estamos falando de campo, entre a carga, que queremos calcular a diferença de potencial, e o ponto de interesse. E é sempre uma linha reta. Muito bem, dl também. Então eu posso, de forma simplificada, integrar em dr. Olha só que maravilha. Então eu vou integrar justamente na direção de onde age este meu campo. Então a integral ficou simples, porque a integral de uma constante dividida por r quadrado é a integral de um polinômio, né? A integral de t na n é t na n mais 1 dividido por n mais 1. Ficou bem fácil. Então, como para encontrar a diferença de potencial num ponto específico, a gente integra deste ponto de interesse até o infinito. Afinal de contas, a integral lá no infinito da diferença de potencial vai dar zero. Qual é a análise prática que a gente vê disso? A diferença de potencial gerada por um pontinho com carga elétrica aqui não vai ter efeito nenhum lá no infinito. Não vai ter efeito nenhum daqui a alguns metros, né, para falar a verdade. Mas, né, a gente considera que lá no infinito é efetivamente zero. E isso ocorre naturalmente nas equações, né? Coloca infinito ali embaixo ali para ver o que acontece. Qualquer número dividido por infinito dá zero. Então, nós encontramos que a diferença de potencial de uma carga pontiforme é basicamente a equação do campo elétrico, só que em vez de r ao quadrado é r. E os sinais se invertem, tá? Eles se invertem. Devido à equação aqui da obtenção da aula passada, né? E isso é algo bem usual, na verdade. Eventualmente vocês podem ter o interesse de ter um estudo mais aprofundado em Física Geral 1, vocês vão ver que o campo, o campo gravitacional e a força gravitacional, elas também têm essa mesma diferença, tá? Né? Um spoiler aqui para vocês que estão ouvindo a aula, vocês também podem
obter o campo elétrico da diferença de potencial se ela for dada. É só vocês fazerem o gradiente da diferença de potencial. Não sei se vocês já estão estudando isso em cálculo 3, mas gradiente é basicamente derivadas parciais com uma direção vetorial, e essa direção é a mesma da coordenada que vocês estão derivando. Então, a coordenada que a gente derivaria aqui é R, então por isso que o campo elétrico teria a direção de R. Afinal de contas, as outras derivadas nas coordenadas esféricas não tem variação nenhuma, pois o campo elétrico é isotrópico. Mas isso é papo para outra hora, né? Que a gente está fazendo o contrário, está obtendo a diferença de potencial já tendo em vista o campo elétrico. Muito bem. E da mesma forma, a gente pode obter então a energia potencial, que vai ser essa diferença de potencial agindo sobre uma carga. Então, em outras palavras, é só multiplicar o Q0. Novamente, analogia, né? Diferença de potencial é uma coisa, energia potencial é outra. Energia potencial está diretamente associada com a força. Diferença de potencial está diretamente associada com o campo. Diferença de potencial não precisa ter uma carga teste, ou seja, não precisa ter ninguém sofrendo a ação do campo para a gente calcular a diferença de potencial. Já a energia potencial é energia associada a um campo próximo, né? Que nem na energia potencial gravitacional. O corpo tem uma energia devido ao fato de que há um campo agindo sobre ele. Então aqui Q0 tem uma energia devido ao fato de que tem um V agindo sobre ela. A ideia é essa. Ok? E tal qual os assuntos que a gente estava vendo até agora, né? Força elétrica e campo elétrico. Se a gente quisesse calcular num determinado ponto ou aqui numa determinada carga, tanto faz, é só fazer o somatório de todas as diferenças de potencial que estão agindo sobre esse ponto. O que facilita muito comparado com aquelas equações de somatório de força lá da primeira prova, mas muito, facilita muito, é o fato de que a gente está tratando de uma grandeza escalar. Então não precisaremos nos preocupar com direção de vetor, todo aquele papo que dava uma análise bem pesada, né? Eu até fiz uma questão dessa aí para a prova, eu acredito que vocês lembram. Facilita muito. Acho que pulei o slide errado. Aqui a gente tem um exemplo bem interessante para mostrar a importância desta questão vetorial. Veja só, se a gente tem um esquema como este, com várias cargas, com diferentes sinais, diferentes módulos, se estamos interessados em encontrar o campo elétrico aqui neste ponto, a única coisa que a gente precisa se preocupar é a distância da carga ao ponto. Só isso. Depois, soma todas as diferenças de potencial e pronto, acabou. Veja que a distância aqui, por ser um quadrado, é sempre a mesma, né? No caso é raiz de 2 vezes d. Né? Num quadradinho, essa diagonal aqui que liga um dos pontos, uma das arestas, né, do quadrado, o centro dele é sempre raiz de 2 vezes a distância. Né? Não precisa ser física, isso aqui é matemática, geometria plana, na verdade. Bem, então a distância é sempre a mesma, a equação vai ficar super fácil. Super fácil. Né? A gente só vai precisar somar lá baseado nesta ideia aqui, ó, nesta obtenção aqui. No lugar de R vai ser raiz de 2D. Daí substitui cada um dos valorzinhos dados aqui e pronto. E daí a gente então obtém uma diferença de potencial no ponto de interesse. Ok? Agora, este caso aqui é muito curioso, porque se a gente fazer a mesma ideia, no caso a única diferença aqui é que nós teríamos simplesmente o raio como distância, né, em todos os casos, afinal de contas está dentro de um círculo, nós encontraríamos então uma diferença de potencial dada desta forma aqui, né? Levando em conta que todas as cargas têm o mesmo módulo, o mesmo sinal também. Beleza. Ocorre que se a gente tivesse preocupado em calcular o campo elétrico, aqui neste ponto daria 0. Então, não tem campo elétrico aqui.
mas tem diferença de potencial. Por quê? Porque o campo elétrico depende de módulo, direção e sentido, afinal ele é um vetor. Já a diferença de potencial depende apenas do módulo. Então, a gente somaria o módulo das 12 cargas e levaria em conta que é uma carga pontual, então eu usaria aquela equação obtida anteriormente, pronto. Somado. Enquanto, né, para fazer a mesma obtenção de zero aqui daria uma conta bem longa, bem chata, né, para fazer. Legal. Então, beleza. A gente obteve a diferença de potencial num determinado ponto. Outra coisa que é bem pedida, geralmente, aqui em Física Geral 3, é o trabalho executado para que obtemos um determinado arranjo. O arranjo aqui são essas cargas em formato triangular. Ok? Aqui a gente tem que usar um pouco da teoria que conversamos na aula passada, que é o seguinte: a energia potencial está associada com o trabalho, como vocês devem se lembrar, né? Então, para que o nosso esquema aqui tenha esse formato triangular, foi necessário um trabalho para trazer essas cargas. Daí a gente considera que elas foram trazidas do infinito até esse determinado ponto. Ok? Muito bem. Beleza, então o trabalho é esse. Mas ele está pedindo a diferença. Na verdade, ela está pedindo energia total desse sistema aqui. Então a gente está interessado no somatório dessas 3 partículas que vieram do infinito e ficaram nessa posição. Só que, bem, isso seria um cálculo complicado, né? Então fica mais fácil de resolver pelo conhecimento que a gente tem de que o trabalho é igual ao negativo da energia potencial. Ok? E como a gente viu anteriormente, a energia potencial ela é dada sempre entre um par de partículas. Partícula Q1, QI e QJ, que pode ser a 1 e a 2, a 1 e a 3. Ok? Então, a gente conclui o seguinte, olha só que interessante, o trabalho para formar essa estrutura, que é a energia potencial negativa aqui desse sistema, pode ser dado pela energia potencial entre as partículas. Veja que interessante. Então, eu resolvi um problema, que é encontrar qual é a energia potencial desse sistema, levando em conta que está associado com o trabalho do quê? De trazer essas partículas do infinito, e o trabalho, por sua vez, está associado novamente com a energia potencial entre, na verdade, cada uma das partículas. Então, a hora de resolver essa conta é o seguinte: eu encontro a energia potencial de 1 para 2, mais a energia potencial de 1 para 3, mais a energia potencial de 2 para 3, porque daí eu tenho a energia potencial de todas as relações que existem aqui nesse sistema. Olha só que interessante. É só colocar nesta equaçãozinha aqui e pronto. Ok? Equaçãozinha da carga pontiforme, né? Pronto. Resolvido. Não precisa se preocupar com o sinal, só precisa se preocupar com a distância entre as cargas. Não vou nem precisar lidar com divergências possíveis do cálculo ao considerar o infinito, né? Então é muito mais simples calcular levando em conta a teoria. Veja como a teoria é importante para resolver os cálculos aqui em Física Geral 3, né? Principalmente nessa parte de potencial, né? Fica muito mais simples e talvez necessário que se resolva desse jeito, levando em conta as relações que existem entre trabalho e energia potencial. Ok? Então, beleza. Então, vimos aqui para partículas, para cargas discretas. Só que, tal qual lá no assunto de campo elétrico, a gente pode estar lidando com uma situação de distribuição contínua. Se este for o caso, novamente, a gente vai ter que lidar, né, com integrais que calculam o volume do objeto que eu estou integrando, do objeto que eu quero calcular o campo. Ok?
Bem, o slide ele se atém um pouco ao dipolo, né? Que a obtenção é basicamente a mesma que a gente fez no assunto de Física Geral 3, está lá no Halliday, ok? Só um somatório de diferenças de potencial, fazendo uma consideração de que é uma pequena distância aqui, na verdade, né? Ela pode ser meio que desconsiderada aqui, a distância entre... A diferença, na verdade, entre estes é basicamente d cosseno θ, né? Com essas considerações a gente chega aqui neste ponto. Se eu não me engano, o Halliday faz isso. Se não fizer, eu acho que fica legal para uma aula de exercícios. Talvez a nossa próxima aula. Ok? E aqui, distribuição contínua finita de cargas. Que é aquilo que eu estava conversando com vocês, né? A gente já fez bastante disso em campo elétrico. Então, a ideia é exatamente a mesma aqui. Exatamente a mesma. A diferença, talvez a única diferença, é que não tem toda aquela questão vetorial de o campo elétrico ser cancelado, por exemplo, no eixo X, só existiria no eixo Y, né? Coisa que a gente fez várias vezes, e daí por isso a gente tinha que considerar o cosseno de θ multiplicando o diferencial de carga, né? No caso multiplicando a nossa integral, e daí fazer substituições levando em conta que o cosseno de θ estava associado com o ângulo ali entre o vetor direção da carga ao ponto e a distância, né, do ponto até a distribuição, o quanto essa carga, esse diferencial de carga já se deslocou em x. Aqui facilita um pouco, porque a gente não vai ter essa questão vetorial. Então, percebam como facilita este cálculo aqui em especial do potencial de uma linha finita de cargas. Olha só, acredito que vocês lembram que tinha muitas considerações devido ao fato que nesse ponto aqui tinha um vetorzinho do campo elétrico e tal. Aqui não tem vetor, acabou o vetor. Então a gente só precisa lembrar que dá para escrever esse R como uma relação entre D e X, não é mesmo? Que foi o que ele fez aqui. Como a gente tem a integral de dq, afinal de contas a gente tem uma distribuição contínua de cargas, então o diferencial que aparece é o diferencial da carga, porque eu preciso encontrar qual que é essa minha distribuição, por isso aparece dq. Dá para escrever dq em função de uma dessas coisas que foram substituídas pelo r. No caso, o x. O dq está justamente associado com x, que além de ser esse deslocamento da minha diferencial de carga, também é um dos termos que foram usados na relação trigonométrica para substituir o r. Daí a gente pode integrar em x devido a isso, tá bom? A substituição é feita devido a isso. A essa relação que existe entre o meu diferencial de carga e o vetor, na verdade, e a distância entre a carga e o ponto. Então, essa integral aqui, ela é tabelada, né? LN. Então, tranquilidade. Beleza. Bem, aqui tem outras distribuições que o cálculo também facilita bastante, por não ter toda aquela consideração de cosseno θ, né? É um bom exercício aí para vocês. Isso aqui eu não vou fazer porque o difícil já foi feito lá na primeira prova, né? Vocês podem fazer para treinar. Beleza. Como eu falei para vocês, existe uma forma de obter o campo elétrico caso vocês tenham a diferença de potencial. No caso, desculpa, o campo elétrico ele se obtém com... É isso, diferença de potencial, né? Fazendo o gradiente, como eu falei para vocês, da diferença de potencial. Então, caso vocês já tenham aprendido o gradiente, é só uma derivadinha. Vai ser bem simples para vocês. Ok? Bem, aqui tem toda uma dedução, né, que não precisamos nos ater. E vocês podem fazer as provas reais, né? Uma vez que vocês encontraram um potencial, faz a derivada dele, encontra o campo elétrico e vê se, né, foi algo que vocês obtiveram lá para o estudo da primeira prova. Ok, pessoal? Então não precisamos nem perder muito tempo nisso. Agora, algumas considerações sobre estarmos lidando com um condutor. Ok, pessoal? A gente já conversou sobre isso lá em Lei de Gauss. A gente tinha concluído que o campo elétrico dentro de um condutor deve ser zero, porque se ele não for zero, ele vai gerar correntes internas que
né, não fazem sentido. Vai gerar uma corrente autoinduzida. Isso aí não se vê na natureza, não é interessante que ocorra. Então, o que ocorre, na verdade, num condutor é que as cargas elas sempre ficam alojadas na sua superfície, ok? Então, tá meio que respondido aqui a questão, né? E o que tem interessante do ponto de vista de potencial aqui é que se o campo elétrico é zero dentro da minha superfície condutora, dentro desse meu objeto, o potencial, por sua vez, né, é um valor constante. Então é uma consequência, né, do fato de o campo elétrico ser zero. A gente não viu agora há pouco que, né, grosso modo, a diferença de potencial é a integral do campo elétrico. Então, se eu for integrar zero, vai dar uma constante, né? Então, isso talvez ajude vocês a lembrar, decorar, né? Para assim, entender de uma forma mais simplificada aqui o que está ocorrendo, o que está acontecendo aqui nesse sistema. Então, campo elétrico constante, por consequência, daria um potencial também constante. Beleza? Então, tudo bem. Opa, acho que eu voltei um slide. Aqui, beleza. Muito bem. Então, vamos ver na prática o que acontece, né? Matematicamente falando, o que acontece. Olha só o que acontece aqui. A gente tinha obtido para a prova passada qual que era o campo elétrico de uma esfera condutora. Então, a gente concluiu que, né, este gráficozinho aqui de baixo, a gente concluiu o quê? Que dentro do nosso condutor o campo deveria ser zero para não criar correntes autoinduzidas, né? A carga ela devido à lei de Gauss, como a gente tinha conversado que a carga ela sempre fica na superfície do condutor, então a lei de Gauss ela me diz que só vai existir campo elétrico onde tem carga. Então, se dentro do condutor não tem carga, só tem na superfície, então o campo elétrico ele começa aqui no R, ok? Sendo R o raio dessa minha superfície condutora, desse meu volume condutor, etc. E ele cai com R quadrado, ok? Quanto mais eu aumento a distância, mais o campo vai diminuindo, né? Obviamente. Beleza. Então, devido ao fato de associarmos a diferença de potencial com a integral do campo elétrico, então a gente sabe que a integral de zero é constante, olha só, apareceu aqui que dentro dessa minha superfície condutora eu tenho um campo elétrico, eu tenho uma diferença de potencial constante, associada justamente com os termos que definem essa minha esfera condutora, né? Só a carga e o raio. E, tal qual uma carga pontiforme cai com R, constante sobre R, ok? Ou seja, não tão íngreme como o campo elétrico, né? Diferença de potencial cai assim, ok? E a gente percebe isso, né? Olhando aqui para as definições obtidas a partir da integral. Muito bem. Eu acredito que por hoje é isso, né? O assunto se estende um pouco aqui para algumas coisas mais pequenas, detalhadas. Por hoje tá bom. Espero que vocês deem uma estudadinha aí, leiam o Halliday, tá? Acompanhem outros vídeos, sempre bem interessante. Valeu, pessoal. Até a próxima.